Malaquias capítulo 2, a partir do versículo de número 10, até o versículo 5 do capítulo 3. Os irmãos acompanhem, se Deus quiser, hoje não será demorado. Eu espero que Ele queira que não demore. Mas nós temos estudado, irmãos, o livro do profeta Malaquias, e hoje tem um assunto muito sério para tratar com os irmãos e comigo também. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz assim: advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti estamos, e diante da palavra que o Senhor deu na boca do profeta Malaquias. Mostra-nos qual é a Tua vontade aqui, em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Entre os anos 538 e 536, cerca de 50 mil judeus israelitas voltaram da Babilônia, do cativeiro Babilônia, para Jerusalém. Ano 538, 536 antes de Cristo.
Anos antes, o profeta Isaías tinha profetizado que eles iriam para o cativeiro, iriam sofrer, mas Deus ia trazer o povo de volta. E quando Deus trouxesse o povo de volta, o povo ia ser levantado, ia ser exaltado, as nações seriam presenteadas. Está lá no profeta Isaías. O detalhe é que grande parte dessas profecias de restauração, de ser elevado, de ser novamente uma grande nação, de ser centro da adoração mundial, na verdade passa pela primeira e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando os judeus voltaram lá por volta do ano 538 para Jerusalém, o que eles pensaram? Agora nós vamos arrebentar. Nós vamos reconstruir o templo, vai encher de ouro, os reis vão em volta, vão ser todos os nossos servos, vão ser todos os nossos vassalos. E de repente, 100 anos se passaram. Estamos aqui lendo Malaquias, escrito por volta do ano 430. E como é que está Jerusalém? Capengando. Como é que está o templo, que na época de Salomão tinha muito ouro, agora tem só um pouquinho de ouro. Tinha muito bronze, agora acho que nem bronze mais tinha. Era um templo gigantesco e agora é pequenininho. Como que está as plantações em Israel, aqui em volta de Jerusalém? Mais ou menos. Os muros estão assim, terminando de ser reconstruídos. Mas a glória que tinha antes não tem mais. E a expectativa de que voltariam da Babilônia e de cara fariam uma nação muito forte, essa expectativa não está se cumprindo. O que causou no coração do povo frustração. Não porque Deus estava falhando em cumprir, mas porque eles não estavam entendendo a profecia do Senhor. Resultado disso, já que o templo é mais ou menos, a adoração vai ser mais ou menos. Então eles iam levar um boi lá para o sacerdote lá, levavam um boi assim com o olho furado, mancando, iam levar uma oferta lá de cereais, qualquer semente servia. Os sacerdotes que tinham, no versículo 7 aqui do capítulo 2, ensinar o conhecimento do Senhor, no versículo 8 diz que eles desviavam o povo. Eles estavam tão frustrados porque a expectativa não estava se concretizando na visão deles, estavam adorando a Deus de qualquer jeito. O sistema sacrificial e o templo foram restaurados, mas o culto era um ritual vazio, de um povo cheio de pecado. Malaquias então vai escrever e diz assim: o problema de vocês é esse, o pecado de vocês é esse, por isso se arrependam. E é exatamente isso que ele vai escrever aqui do versículo 10 até o versículo de número 16. Eu quero ver com os irmãos nessa noite os pecados do povo de Deus e a justiça de Deus. E há dois pecados muito claros que Deus confronta aqui nos versículos 10 até o versículo de número 16. Os dois pecados do povo eram casamento com mulheres pagãs. Segundo pecado, divórcio das esposas judias. Eram dois pecados muito claros. O primeiro pecado é os pecados do povo. Versículo 10 é o pecado de casar com mulher que não era do povo de Deus. Versículo 10 a 12. Eles olharam um para o outro e falaram assim: todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, eu posso casar com quem eu quero. Mas o detalhe, que nem todos são filhos de Deus, mas não igualmente. Então a questão é, todo mundo é filho de Deus? Por criação, claro que é. Mas todo mundo é igualmente filho de Deus? Não. E então, qual era o problema aqui? É que eles eram desleais uns com os outros, com o povo, com os pais, com o próprio Deus. E essa deslealdade fez com que o povo cometesse uma abominação que era qual? Casar-se com pessoas que era proibido na lei.
Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Tem uma ordem muito clara aqui. Deuteronômio 7, 3 e 4, que diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, outros, e depressa vos destruirá. É muito claro no Antigo Testamento que toda vez que um judeu se casava com uma mulher de uma outra nação que não tinha se convertido à religião do povo de Deus, via de regra isso levava o cara para o adultério, para a idolatria. Pense em Salomão, sábio, resolveu fazer um harém com mulheres de muitas nações. E aquelas mulheres fizeram Salomão pecar contra Deus. Ele permitiu que elas adorassem a Deus em Israel. Coisa terrível. Deus sempre proibiu, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Deus sempre proibiu o casamento misto. Sempre. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, em 1 Coríntios, em Romanos, que não dá para haver comunhão entre luz e trevas. Não dá. Quero falar com você que é solteiro, você que ainda não casou, nem está namorando. Peça desde já um homem segundo o coração de Deus para você, uma mulher segundo o coração de Deus para você, porque não dá para deitar-se na mesma cama com alguém que adora um Deus que não existe e que é falso. É um perigo, é uma tragédia para as famílias. Os rabinos judaicos, eles diziam, isso é antigo, o pessoal fala isso novo, eu descobri um texto antigo. Os rabinos judaicos diziam que quem casava com uma adoradora de outro Deus se tornava genro daquele falso Deus. Isso é sério. Isso é sério. Ah, pastor, mas eu conheço um crente que casou com quem não era crente e deu certo. Existe, mas é muito pouco que dá certo. E é um risco que se assume que não tem nenhuma sabedoria disso. Não tem sabedoria. Talvez você pergunte assim, pastor, o senhor gosta de pensar assim? Não é que eu gosto de pensar assim, é porque está na Bíblia. Eu podia até pensar o contrário, mas eu tenho que dizer o que está aqui na palavra do Senhor. O casamento com mulheres pagãs era uma união proibida, cometida até pela liderança religiosa do povo. Esdras capítulo 9, versículo 2, Esdras estava lá, governando aquele negócio todo, Neemias, e de repente ele fala assim, alguém fala assim, Esdras, temos um problema em Jerusalém. Qual é o problema? O povo casou com mulheres que não eram do povo de Deus. Aí Esdras falou assim, tem que resolver, né? Quem que é do povo aí que casou? A lista era os sacerdotes, os levitas, alguns profetas. Começou pela liderança. E foi uma tragédia, a tal ponto que, como é que vai terminar lá a história de Esdras e Neemias? Deus obrigando o povo a mandar embora toda mulher que estava casada com um judeu e ela não era judia. E diz o texto que as mulheres tiveram que ir embora de Jerusalém, levando os filhos, chorando, porque era uma família que foi unida do jeito que Deus não permitiu. Imagina a cena, dezenas e dezenas de homens chorando, vendo as mulheres indo embora com os filhos, porque Deus mandou, porque Deus disse assim, não podia casar desse jeito. Olha a tragédia, está todo mundo sofrendo, está partindo o coração de todo mundo, mas eu quero santidade no meio do meu povo. Muito cuidado, muito cuidado. Fazer a vontade de Deus sempre nos protegerá.
Mas não fazer a vontade de Deus é um risco muito complexo. É um risco muito complexo. Eles, por causa disso, eles pecaram, e o resultado é que quando eles iam oferecer alguma adoração a Deus, na verdade eles estavam profanando. Versículo 11: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O cara ia levar lá um carneiro, um cabrito, sei lá, oferta lá para o sacerdote oferecer para ele, e Deus olhava aquilo com abominação. Não era nem porque o animal estava doente ou estava com algum problema, não. Era porque o homem desobedeceu casando com uma mulher que não era do povo de Deus. E o contrário também era verdade. E é muito sério. Pecado do povo de Deus. Casamento com mulheres pagãs. Segundo pecado, está nos versículos 13 a 16. Não bastasse casar com mulheres pagãs, eles então tinham um outro comportamento. Qual era? É que apesar deles chorarem, versículo 13, eles cobriam o altar de lágrimas, de choro e adoração emocionada, mas ele chegava em casa, olhava para a mulher judia assim: ah, não gosto de você mais não, pode ir embora. Era desse jeito que acontecia. E diz o versículo 13 até o versículo 16, que o outro pecado do povo, além de casar com mulheres pagãs, eram se divorciar daquelas que eles casaram na juventude, tomando Deus como testemunha, fazendo uma aliança com a mulher e fazendo uma aliança com Deus. E o texto vai dizer que quando há esse tipo de divórcio, a aliança tanto é quebrada entre o homem e uma mulher, como é quebrada essa aliança diante de Deus. Era um problema muito sério. Versículo 14 fala: por que vocês oferecem culto e eu não aceito? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Preferiram um divórcio, casar com qualquer outra, do que manter a palavra. Por isso que casamento é uma coisa muito séria. Você que está pretendendo casar e ainda não casou, pensa direito. Porque é uma promessa que se faz diante de Deus. E quebrar essa promessa feita diante de Deus para com a outra pessoa é quebrar essa promessa para com Deus. Você acha que nunca vai ter resultado negativo? Claro que vai. Dor, sofrimento. Pastor, mas Deus perdoa e perdoa. Pastor, mas Deus restaura e restaura. Mas foi erro, foi pecado. Por isso, o casamento é uma união física. Os dois se unem e formam uma só carne. É a ideia aí do versículo 15, tá? Só para os irmãos entenderem, o versículo 15 é um dos versículos mais difíceis de toda a Bíblia para tradução e para interpretação. Depois nós vamos pedir o Cristo para fazer uma tradução especial. Porque o versículo 15 diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. O que tudo indica aqui, dentre as coisas que eu estava estudando e pensando, o fato é que duas coisas possíveis. Apesar, apenas o homem foi feito corpo e alma. E quando há um casamento, quando há uma união entre um homem e uma mulher, por causa da formação do homem ser corpo e alma, é a única relação macho e fêmea que os dois se tornam uma só carne. É claro que eu estou dizendo isso depois de ver outras traduções, outras possibilidades e tal. Mas o que parece dar a entender o versículo 15, que é isso que Deus está falando. Isso que Malaquias está falando. Vocês não podem se separar, porque Deus fez o homem corpo e alma. E quando o homem se une à mulher, por serem os dois formados pessoalmente de uma coisa única, corpo e alma,
a união deles forma uma só carne. Por isso que não pode separar. E essa união é uma união física. E só pode ser rompida por uma causa física. Qual é a primeira causa física que traz a separação do homem e a mulher? A morte. Está lá em Romanos 7, versículo 1 e 3. Qual é a segunda causa física que a Bíblia permite o divórcio? Pecado sexual. Mas quem é que é permitida a separação? A parte inocente no pecado sexual. E a parte inocente no pecado sexual, está lá em Mateus 19, pode casar de novo. E a parte culpada? Não pode. Está lá em Mateus 19, foi Jesus que falou. E dá uma olhada lá. Então, o divórcio é por morte, algo físico, pelo traição física, e terceiro motivo para o divórcio, Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, é quando há o abandono definitivo por uma das partes. Se uma das partes fala assim, eu não quero mais você e eu vou embora, a parte que fez isso é a parte culpada. E essa parte culpada, ele sai e não pode casar. Se casar é adultério. A parte inocente pode casar. São essas três coisas que a Bíblia diz. Pastor, mas não pode separar porque não gosta mais do outro? Não, não pode. Não pode. Pastor, não pode separar porque briga demais? Não, não pode. Não estou falando de agressão física. Não estou falando disso. Ah, pastor, mas a gente olhou um para a cara do outro assim, não dá mais, vamos separar. Pode? Não pode. É pecado. Pastor, mas eu já me separei assim lá no passado. Se pediu perdão, Deus perdoou, toca a vida. Mas não dá para isso acontecer e a gente falar que não é pecado. Deus restaura, Deus trata, mas é pecado. Então, o povo estava lá, o templo era mais ou menos, a cidade mais ou menos, esperando a restauração, e aí eles estão assim, o pecado do povo casando com mulheres que faziam o povo adorar falsos deuses, ou se divorciando das mulheres da mocidade. E outro detalhe, as mulheres aqui casavam muito cedo, 14, 15, 16 anos, 17 estava ficando para titia. E por isso que ele fala, mulher da tua mocidade, né? Então, era uma coisa muito séria. E quando chega o versículo 17, ele vai mudar o assunto e vai pegar esse pecado agora do povo, do divórcio e do casamento que Deus proibia, e vai falar agora da justiça de Deus. E o versículo 17, então, o povo faz uma reclamação de Deus. Qual que é a reclamação? Enfadais o Senhor com as vossas palavras. Qual que era a palavra de reclamação? E ainda dizeis, em que o fadamos? Qual era a reclamação deles? Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Qual que era o contexto aqui? O que estavam falando? Deus não está batendo bem na cabeça. Porque quem é bom, ele castiga. E quem é mau, ele abençoa. Qual que era o problema do povo aqui? Eles pensando na Babilônia. Povo cheio de pecado, cheio de deuses. No entanto, os jardins suspensos da Babilônia. Na Babilônia não havia compromisso de casamento. Casava, descasava, casava com 4, 5, 6. Escolhia quem queria. E lá o povo cheio de ouro, cheio de prata, conquistando nações. A Síria veio depois e arrebentou com a Babilônia. Outra nação cheia de deuses. O que eles estavam começando a pensar? Deus não deve se prestar. Porque se a gente for santo aí, para Jerusalém, tudo destruído, esse povo não é santo e está nas riquezas. E muitas vezes nós somos confrontados e achamos que o cara que está no mundão, mas está vivendo socialmente, financeiramente abastado,
que ele é mais feliz do que a gente. E é um grande perigo. A tal ponto que o povo reclama assim: Deus é injusto, porque Deus olha para quem faz a coisa certa e diz assim: está errado. Certo é o cara que faz a coisa errada. Olha como os valores dessa nação estão complicados. Olha, por isso que eles estão se separando da mulher da juventude e casando com uma mulher que os levava a adorar ídolos de falsos deuses e a se rebelarem contra Deus. Mas Deus vai ficar calado? Claro que não. Então vem a resposta de Deus no versículo 1. A justiça de Deus. Vocês estão reclamando que Deus não é justo? Pois bem, olha a resposta de Deus. Versículo 1. Eu quero só que você lembre a última pergunta do versículo 17. Onde está o Deus do juízo? Lembra lá do Salmo? O teu Deus onde está? Onde está o Deus do juízo? Cadê Deus que faz as coisas certas? E aí vem a resposta: eis que eu envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. Só até aí. Eis que eu envio o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro que preparará o caminho diante de Deus? João Batista. Se você depois olhar Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver esse texto lá em Marcos capítulo 1, versículo 2, falando de João Batista e outras referências lá do profeta Isaías. Quem é João Batista? João Batista é mensageiro de Deus. Que tipo de mensageiro? Diferente dos sacerdotes aqui, que tinham o dever de ensinar a palavra de Deus, ensinava o contrário. Que tinha o dever de falar com o povo: só pode oferecer animal em sacrifício perfeito. E botava em cima do altar animal doente. João é um mensageiro completamente diferente dos sacerdotes aqui de 430 a.C., porque João viria de forma fiel, de forma verdadeira, para preparar o caminho diante de Jesus. Como é que João preparou o caminho diante de Jesus? Pregando. Quando antigamente o rei ia para algum lugar, ele enviava o mensageiro na frente para preparar o caminho, né? Tivesse que preparar a estrada, algumas coisas assim. Aqui é exatamente isso. João Batista viria pregando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecado. E aí, era assim que João Batista preparava o caminho do Senhor. O povo aqui estava distante de Deus, aqui em Malaquias, porque estavam esperando, cadê a glória que Deus prometeu? E ele está dizendo aqui: aonde eu estou preparando a restauração, mas não do jeito que vocês estão pensando. E ele continua. A parte B do versículo diz assim: de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E ele vai falar aqui, nessa justiça de Deus, que além do precursor do Messias, o próprio Messias vem de repente. Não é de repente quando ninguém assim imaginava que viria, mas era de repente, era assim: eu sei que ele vem, mas não sei quando. Assim como a segunda divina de Cristo será de repente, não que a gente não sabe que ele vem, mas nós não sabemos a hora. Aqui também, de repente Jesus Cristo veio, e ele é chamado aqui, que de repente virá ao seu templo o Senhor. Na Bíblia tem várias expressões para Senhor: Adonai, Yahvé e outros mais, que eu não falo aqui porque eu esqueci. Mas a expressão aqui para o Senhor é a expressão Ha-Adon, pouco usado, mas que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo usa uma expressão muito próxima e fala
sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a mesma ideia, esse Senhor aqui, que virá ao seu tempo de repente, é o Senhor Jesus. O povo está buscando, mas não sabe quem é Ele. Quem é Ele? Jesus é o anjo da aliança. Jesus é chamado de anjo da aliança. Aliança por causa do acordo, do pacto que nos salva e tal, mas qual que é a ideia de anjo? O que quer dizer a palavra anjo? Mensageiro. Como que Jesus é o anjo da aliança, o mensageiro da aliança? Porque ninguém prega o evangelho como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio evangelho. Esses profetas e sacerdotes aqui pregam tudo errado, mas Jesus não. Ele é o anjo, o mensageiro, o enviado da aliança. Ele próprio é a própria mensagem, é o verbo de Deus que vai se encarnar e vai viver aqui, vai viver com os homens. Jesus virá. E quem é Jesus? Jesus é Deus, não o Pai, mas Deus Filho. Mas Jesus também é homem, não um mero homem, mas Deus homem. Jesus é essa figura aqui, é nele que acontecerá a restauração de Israel, é nele que acontece a salvação da igreja, é nele que os homens encontram o caminho até Deus, é nele. Não é num governo, não é numa teocracia, não é do lado direito, nem do lado esquerdo, não é em nada disso. É em Cristo que está a restauração de todas as coisas. É em Cristo. Não é no socialismo, não é no capitalismo, não é em nenhum tipo de educação. É em Cristo que está a restauração do mundo. E só nele, o Senhor vem. Jesus é o mensageiro, ele é a mensagem da aliança, ele é o mensageiro maior da aliança. Jesus virá. E Jesus virá para quê? Para ficar brincando? De multiplicar pães e peixes? Para brincar com ventos? Mudece o mar e tal? Muito mais do que isso. Versículo de número 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Jesus virá, o mensageiro virá, para quê? Duas coisas. Primeiro, para purificar. É interessante, Jesus virá. Quem poderá suportar a sua vinda? Na profecia de Malaquias há uma sobreposição de elementos da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, ele veio para purificar o povo dele. Sim. Quem nele crê tem a vida eterna e quem não crê já está condenado. Mas na segunda vinda, vai acontecer a mesma coisa? Para os salvos, sim. Todo pecado será tirado definitivamente. E quem nele não crê, será condenado eternamente. Essa profecia, ela começa a se cumprir na primeira vinda e tem o seu ápice na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque o dia do Senhor será um dia terrível. Quem é que pode suportar? Quem é que pode subsistir? Por isso que lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista está pregando, João Batista fala assim: olha, eu batizo vocês com água, mas o Messias vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, que purifica, que limpa. E ele usa essa expressão, o fogo, que Ourives usa para
purificar o ouro, purificar a prata, a potassa dos lavandeiros, um sabão com um potássio bem forte, outras químicas lá, realmente para alvejar lá a roupa e tal. É isso que Cristo começou a fazer quando ele veio aqui na primeira vinda, que ele faz hoje com você e comigo, e ele faz salvando pessoas no mundo inteiro, mas um dia ele fará isso definitivamente para o seu povo. Mas quem não é seu povo, será um dia terrível de condenação, sem volta, sem segunda chance. Jesus purifica os seus servos. O que ocorreu na primeira vinda se completará em sua segunda vinda. Jesus veio para purificar o seu povo e virá uma segunda vez para purificar o seu povo e separar os seus escolhidos para o lado direito de Deus Pai e dizer para eles: vinde benditos de meu Pai. Mas a justiça virá também, não só para purificar, mas para julgamento. Olha o versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunhas velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus veio não só para salvar os que creem, mas para condenar quem não crê. Jesus virá para purificar definitivamente o seu povo, mas para julgar definitivamente quem não é o seu povo. Ele tem uma lista aqui: feiticeiro, adúltero, mentiroso, fraudador, oprimidor. É uma lista pequena, né? Você sabe que a lista podia continuar por muitas e muitas páginas. E eu encerro dizendo uma coisa para você e para mim. O final do versículo 17. Onde está o Deus do juízo? Estava lá na cruz, Cristo, levando sobre si os pecados de todos aqueles que nele creem e condenando definitivamente todos aqueles que nele não creem. Minha pergunta para você é: onde está o teu Deus do juízo? Malaquias escreve que a preocupação dele era chamar o povo para a santidade. Parem com o divórcio que desagrada a Deus. Parem com o casamento que desagrada a Deus. Para com a opressão. Para com a mentira. Para com com as ofertas infrutíferas de vocês. Parem de adorar a Deus de qualquer jeito e consertem a vida. Parem com o jugo social, religioso e conjugal. Acertem a vida para adorar a Deus adequadamente, corretamente e em espírito e em verdade. Onde está o teu Deus? Meu Deus está me esperando e esperando você. Ele nos purificará definitivamente, como já começou a obra dele em nós, mas também julgará definitivamente os que nele não creem. Essa noite é uma noite de você olhar para Cristo com todo o seu coração. Não é uma noite para você fugir do confronto da palavra de Deus. Jesus Cristo já veio para salvar, mas virá para julgar definitivamente. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Ore ao Senhor. Quem sabe os seus pecados não estão descritos aqui no que eu li em Malaquias, mas há outros que você precisa confessar diante de Deus e falar: Deus, me lava, me purifica. Deus, se eu fiz alguma escolha errada lá no passado, que tem reflexo até hoje na minha vida, muda isso em mim, Senhor, me perdoa e me ajuda a ter uma vida santa, digna, feliz. Não há problema maior que o nosso Deus. Não há erro em nós que Deus não possa consertar. Não há dor que Ele não possa tirar. Não há lágrimas que Deus não possa enxugar.
Também não há casamentos ruins que não podem ser melhorados, transformados, relacionamentos refeitos, esperança de vida eterna renovada no coração. Malaquias escreve num tempo de distanciamento religioso, apesar de ações religiosas. Não seja apenas um religioso, não seja apenas alguém de tarefas religiosas, mas seja alguém de coração rendido aos pés do Senhor Jesus, porque Jesus vem para trazer o galardão de todos aqueles que nele confiam. Jesus vem dizendo: preparei lugar para você, vinde bendito de meu Pai. Jesus vem para resgatar definitivamente você e eu que cremos nele.